até parece que alguém que tenha de rendimentos atualmente mais de 420 euros, até parece que é rico, mas esse valor é encontrado por relação entre aqueles que detêm maiores rendimentos e os que têm menores rendimentos na sociedade. O que acontece é que, com o empobrecimento generalizado da população, essa relação encurtou. Portanto, em 2010 eram 484 euros por mês, em 2011 passou a ser 420 euros por mês. Nós não temos menos pessoas pobres, temos um limiar de pobreza que baixou a fasquia. Temos qualquer coisa das pessoas que estão no mercado de trabalho, expulsas do mercado de trabalho, estão neste momento qualquer coisa como 1.500.000 pessoas. E também chamo a vossa atenção para isso, porque os senhores ouvem falar que a taxa de desemprego é 16, qualquer coisa, neste momento 16,3%, são os últimos dados do último mês. E isso representará um número próximo dos 900.000. Como é que o Garcia Pereira, aqui na conferência, está a falar num 1.500.000? Porque os números reais do desemprego são muito superiores aos números formais do desemprego. Ou seja, àquele número formal, àqueles que constam formalmente das estatísticas como desempregados, é preciso adicionar 3 categorias de pessoas que estão designadas pelos nomes que eu vou referir a seguir nas próprias estatísticas, mas que são considerados não desempregados. São os chamados inativos disponíveis, os inativos desencorajados e o subemprego visível. Isto abrange, respectivamente, as pessoas que, embora desempregadas, não se inscrevem nos centros de emprego porque, pela idade, pelas habilitações literárias, pelo setor de atividade em que trabalhavam e que sabem que está a desaparecer, não alimentam nenhuma esperança de voltar a ingressar no mercado de trabalho, portanto não se inscrevem. No entanto, estão desempregadas. Os inativos desencorajados abrange aquele universo de pessoas que não renovam a inscrição no centro de emprego. Portanto, inscrevem-se no centro de emprego para receber o subsídio de desemprego, terminado o prazo de concessão do subsídio de desemprego ou operada uma qualquer remoção, digamos assim, dos cheiros dos desempregados, essas pessoas, pelas mesmas razões que eu referi anteriormente, não se voltam a inscrever. E, finalmente, o chamado subemprego visível, que abrange as pessoas que, ou por estarem a frequentar ações de formação, ou por terem um rendimento diminuto, por exemplo, fazem um gancho a consultar coisas em casa dos vizinhos e oferem com isso umas dezenas de euros, eles saltam fora da estatística do desemprego. No entanto, obviamente, são pessoas que estão desempregadas. Se nós somarmos estas 3 categorias, nós temos mais cerca de 500 e muitas mil pessoas. Aos 900.000 oficiais, isto dá cerca de 1,5 milhão de desempregados. Da parte restante da população ativa, 750.000 estão contratados a prazo. E um número similar a este, entre 600 e 750.000, tem vínculos ainda mais precários do que os contratos a termo. Estou-me a referir àquelas formas de contratação que atingem sobretudo os jovens, ou seja, os recibos verdes manhosos, fraudulentos, que servem para mascarar como prestações de serviço verdadeiras relações de trabalho subordinado, os contratos de formação, os contratos de comissionistas e outras coisas similares. Isto é, nós temos qualquer coisa como 1,5 milhão de pessoas que todos os dias saem de casa sem saber se à noite ainda têm emprego e, portanto, se ainda têm com que dar de comer aos filhos. Se o desemprego oficial atinge neste momento os 16,3% no seu conjunto, para os jovens ultrapassa os 40%. E os poucos jovens que conseguem um emprego, mais de 85% esse emprego que conseguem é um emprego precário. Isto é, hoje não há praticamente um jovem que consiga encontrar um emprego com estabilidade. O que significa que, por exemplo, ele não consegue arranjar nenhum empréstimo bancário, nenhum banco lhe empresta, acede a emprestar, conceder crédito, precisamente porque ele tem um vínculo precário, logo não consegue arranjar casa, logo não consegue constituir família, etc, etc, etc. Um país que tem 40% da sua população em situação de pobreza, que tem
um mercado de trabalho em que 1,5 milhão de pessoas estão desempregadas e 1,5 milhão de pessoas estão com vínculos precários. É, obviamente, um país inviável. Agora queria dizer, acrescentar a isto, que desde que a Troika veio a Portugal, chamada pelo engenheiro Sócrates e continuada pelo governo PSD-CDS, a dívida portuguesa subiu umas dezenas de milhões de euros. Umas dezenas de milhares de milhões de euros. E neste momento, essa dívida que estava em qualquer coisa como 113 mil milhões de euros, subiu ao fim do ano e tal para 190 mil milhões de euros, atinge neste momento 220 mil milhões de euros, dos quais, convém dizer, 120 mil milhões de euros são juros de juros ou juros absolutamente especulativos. Esta dívida, deste montante, que não cessa ainda por cima de galopar, representa de pagamento de juros, só de juros, isto é, não abatendo um cêntimo que seja à dívida de capital, 9 mil milhões de euros neste ano. E calcula-se que em 2013 representa 13 mil milhões de euros só de pagamento de juros. 9 mil milhões de euros foi o que o povo português exportulou do seu bolso para pagar só de juros durante o ano de 2012, são sensivelmente cerca de 5% do PIB. Para pagar só de juros qualquer coisa que representa 5% do PIB, isso significaria que o país teria de ter a sua economia a crescer esses 5%. Ora, com as medidas de austeridade, recessão, recessão, austeridade, austeridade, recessão, recessão, austeridade, todos nós sabemos perfeitamente que a economia portuguesa não cresceu, nem vai crescer, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, nem 1, nem 0, e que, pelo contrário, está a decrescer. Ou seja, esta dívida é absolutamente impagável. No entanto, enquanto à sua pala se vão impondo todas as medidas que têm estado a ser adotadas e as que vêm a caminho, designadamente as que constam do Orçamento do Estado, que os senhores sabem que foi aprovado na Generalidade um dia destes, mas seguramente não sabem, como eu também não sei, porque não temos hipótese de conhecer em toda a extensão. Aquilo tudo de medidas que estão ali contidas, conhecemos algumas, não conhecemos todas. O Orçamento de Estado para 2013 representa um verdadeiro genocídio fiscal. E, se tiver tempo, farei uma brevíssima referência ao que dali consta. Mas é, de facto, um Orçamento de Estado que consubstancia uma machadada violentíssima em cima de duas categorias de cidadãos. Os cidadãos que trabalham e os cidadãos que já trabalharam. Ou seja, os trabalhadores de conta de outra e os reformados e pensionistas. 74% do chamado esforço de consolidação orçamental, ou seja, do roubo do bolso das pessoas para pagar a dívida, para pagar aos credores, para pagar sobretudo à banca germânica, recai em cima dos trabalhadores de conta de outra e dos pensionistas e reformados. Ora, como é que nós chegamos aqui? Porque eu acho que é importante que a gente debata e compreenda como é que se chegou aqui, porque essa, em meu entender, é uma condição indispensável para que a gente saiba como é que se sai daqui. Nós chegamos aqui, a dívida, aqueles que defendem que nós devemos pagar a dívida, e eu relembro aqui que esta dívida é impagável e sempre que o Estado português aceitou pagar dívidas desta natureza, a última vez levou 113 anos a pagá-la. A última dívida que o Estado português assumiu e que o povo português foi obrigado a pagar do seu bolso foi contraída em 1892 e terminou de ser paga no ano de 2005. Como é que os que defendem o pagamento da dívida e que passam a vida a dizer nós devemos honrar os nossos compromissos, tentam explicar essa posição dizendo que nós vivemos acima das nossas possibilidades, que é a célebre frase
provocatória para o cidadão comum português e que exagerámos e que é por isso que ficámos a dever e, portanto, naturalmente, quem fica a dever deve cumprir com os seus compromissos. Ora, essa explicação é uma explicação tão oportunista quanto errada. Porque a verdade é esta. Há dois fatores fundamentais que contribuem, há um fator fundamental que contribui para a crise, para a dívida, perdão, e depois há um outro fator que se soma a esse, que contribui para a aceleração da dívida. Aquilo que contribui, em primeiro lugar, para a crise tem que ver com o caminho que nós seguimos no quadro da União Europeia. E é por isso que nenhum dos partidos que tem estado no governo gosta que o problema seja discutido. Porque quer o PSD e o CDS, quer o PS, têm gravíssimas responsabilidades nessa situação. Esta dívida decorre da diferença de produtividade das diferentes economias, e no caso concreto da nossa, relativamente à dos outros países europeus e muito em particular em relação à Alemanha, que é uma consequência direta dos termos em que foi feita a integração europeia. Alguns de vós, os mais jovens, não estavam cá, ou pelo menos não têm idade para ter memória desses tempos. Os outros menos jovens estavam cá e lembrar-se-iam disso perfeitamente. O que aconteceu foi quando foi decidida formalmente e posta em marcha a integração europeia, primeiro, nenhum elemento do povo português foi chamado a pronunciar sobre essa matéria. O partido, mais exatamente, os partidos, porque o partido principal que selou essas negociações foi o PS, do Dr. Mário Soares, mas com o acordo do PSD e do CDS, nenhum desses partidos se candidatou às eleições que precederam a eleição dos deputados e da escolha de um governo que depois praticou esse ato de adesão, se candidatou a essas eleições dizendo: os senhores votem em nós, porque se votarem em nós, e nós constituímos governo, nós vamos lá fora negociar a integração europeia nestes tempos. Nenhum desses partidos recebeu um mandato do povo português para negociar a integração europeia e, portanto, fê-la completamente nas costas do povo. E quando se levantou o problema do referendo, as vozes que levantaram o problema do referendo e levantaram a questão de que do modo como se estava a preparar e a processar a integração europeia, não era Portugal que ia entrar na CEE, mas era a CEE que ia entrar em Portugal, e isto é uma coisa que foi o MRPP que disse com toda a clareza, em 1985, nós fomos completamente atabafados por aqueles que são hoje os responsáveis pela situação que chegou ao país, aos gritos de cá estão os isolacionistas, defendem-o orgulhosamente sós, afinal eles não querem o progresso nem o bem-estar, são anti-europeístas, etc, etc, etc. E a verdade é que aquilo que foi dito ao povo português na altura é que a União Europeia, a CEE, como se dizia na altura, era o Eldorado, e a lógica que foi seguida no processo de integração europeia consistiu em nós aceitarmos que os dinheiros que vieram da União Europeia, e também não foram tão poucos quanto isso, servissem para financiar a traição da quebra, da destruição, da venda, do abandono da nossa capacidade produtiva. Isto é, como já tenho dito várias vezes, o que foi dito ao povo português foi: os senhores agora não se preocupem com a agricultura, porque a agricultura agora é com a França, no quadro da política agrícola comum. E, portanto, os dinheiros que vêm da União Europeia servem para arrancar vinha, deitar abaixo árvores, abandonar campos. Pescas, os senhores não se preocupem com isso. São, de facto, um povo de pescadores. Nós somos um dos maiores consumidores de peixe a nível mundial, mas não se preocupem com isso, que isso agora é com a Espanha. E, portanto, o dinheiro que vem da União Europeia serviu não para modernizar a nossa frota pesqueira, mas precisamente para financiar o abate das nossas embarcações. Os senhores agora não se preocupem com a marinha de comércio, porque isso agora não tem que se fazer, o transporte fundamental deve ser feito por terra e pelos caminhões TIR, através das autoestradas. E, portanto, abateu-se a marinha de comércio. Os senhores agora não se preocupem com a indústria, em particular com aquela indústria de construção e reparação naval, siderurgia, aciaria, metalurgia, metalomecânica, onde os trabalhadores portugueses eram e ainda continuam sendo dos melhores do mundo e onde, de facto, a nossa indústria tinha cartas a dar, inclusivamente a nível mundial, porque isso agora é com a Alemanha. E, portanto, os dinheiros que vieram da União Europeia serviram não para modernizar e apetrechar a nossa atividade económica,
a nossa atividade industrial, mas precisamente para financiar o abandono, o fecho da siderurgia nacional, a destruição da indústria de construção e reparação naval, só falta estourarem definitivamente com os estaleiros de Viana do Castelo, e destruir completamente. Ora, um país que deixa de produzir, evidentemente que é um país que tem que importar tudo aquilo de que necessita, desde logo para comer, um país que tem a capacidade agrícola que tem o nosso país, e que tem, dentro dessa capacidade agrícola, um verdadeiro campo de cereais como o Alentejo, perde por completo a sua autossuficiência alimentar e fica dependente, mesmo em termos alimentares, em mais de 80%. Ora, como dizia, um país que não produz nada é um país permanentemente endividado e um país cuja economia é, salvo raras exceções, com um baixíssimo nível de produtividade. O que é que acontece? O que é que aconteceu no quadro da União Europeia? No quadro da União Europeia estendeu-se, porque o papel que ficou reservado ao nosso país foi de ser assim uma espécie de subcolónia. Subcolónia dos grandes países da União Europeia, em particular da Alemanha. Portanto, um reservatório dos excedentes de produção desses países, um fornecedor de mão de obra pouco qualificada e baratinha para certos processos e apenas para certos processos produtivos muito particulares e, essencialmente, um país de terciário de baixa qualificação. Ou seja, estou, obviamente, a pensar turismo, restauração e depois os call centers. Como se isto fosse um projeto de futuro, designadamente para a juventude, e em particular para a juventude altamente qualificada, designadamente os nossos jovens licenciados, acabarem ou a distribuir, a repor os carapaus nas peixarias do continente, ou a dizerem os números sorteados da lotaria nos call centers da PT. Portanto, quando um país fica nesta situação, é naturalmente um país endividado. Acresce a isto que no quadro da União Europeia, e esta é uma questão específica do nosso país, mas as que eu vou referir agora a seguir já não são específicas do nosso país, embora sejam particularmente graves. A imposição de uma moeda única, o euro não é mais do que o marco travestido de moeda única. O euro serviu fundamentalmente para a Alemanha, depois de conseguir que a União Europeia financiasse os custos da sua reunificação e financiasse os custos do incumprimento, convém dizer aqui, a Alemanha incumpriu consecutivamente os limites de endividamento que resultavam dos chamados pactos de estabilidade e crescimento, sem que nunca tivesse tido nenhuma sanção nessa altura. E com base nesse incumprimento, precisamente, conseguiu fortalecer a sua própria economia. Quando conseguiu fortalecer a sua própria economia, o marco foi o instrumento adequado a conseguir a desindustrialização praticamente de toda a União Europeia. Portanto, a imposição da moeda única foi um instrumento adequado da economia alemã para quebrar a capacidade produtiva praticamente de todos os países. O único que resistiu à existência dessa moeda única, como sabem, foi a Inglaterra, que não quis alinhar na história do marco e que manteve a sua libra esterlina. Quando conseguiu a desindustrialização da maior parte da Europa, seguiu-se a segunda fase do plano, como é evidente, que é a imposição de uma lógica de endividamento progressivo. Se os países não conseguem produzir aquilo de que necessitam, têm que importar, vão tendo que importar cada vez mais, vão tendo que se endividar. Quando finalmente esse endividamento atinge praticamente o 100% do PIB, ou seja, o endividamento torna-se praticamente igual àquilo de riqueza que o país produz num ano, entram em cena as políticas de austeridade, que não são outra coisa que não seja instrumentos de pôr os povos dos diferentes países, e muito em particular os dos países mais fracos, de economia mais fracas e mais abertas como o nosso, a encher os bolsos à banca alemã e a vender ao desbarato, ao preço da uva mijona, aquilo que são os principais ativos do país. E, portanto, o que nós temos neste momento em Portugal nós não temos um governo, nós temos um comitê de negócios desta política. Temos um conjunto de senhores que estão aqui a cumprir a tarefa que a Troika lhes encomendou, para, uma vez cumprida essa tarefa, marcharem rapidamente para a Europa, para os taxos que têm lá à espera. Não tínhamos a menor dúvida. Já foi para lá o Durão Barroso, foi de seguida o Vítor Constâncio, é para onde vai agora esta malta a seguir. Querem lá saber do país e do estado em que isto fica. E o plano que está a ser seguido é um plano que visa fazer-nos pagar
4, 5, 6 vezes a dívida à banca alemã, sobretudo à banca estrangeira, em particular à banca alemã, e vender ao grande capital financeiro internacional aquilo que são os principais recursos estratégicos do país, que não são apenas um problema económico ou financeiro, chama a atenção. Um país que não tem na sua mão e, portanto, não consegue impor uma política, não consegue ter uma estratégia própria em matéria de água, em matéria de energia, em matéria de telecomunicações, em matéria de correios, em matéria de transporte, designadamente transporte aéreo, em matéria de navegação aérea, e que, pelo contrário, privatiza tudo isto, inclusivamente ao preço da uva mejona, como disse há bocado, como aconteceu, por exemplo, no caso da EDP, com coisas absolutamente próprias de um burguino faso, como não sei se têm noção disso, mas o preço por que os chineses compraram a EDP é um preço que corresponde a cerca de 25% do valor real daquilo que eles adquiriram, ainda por cima com umas coisas absolutamente extraordinárias, como seja, quando se realizou a última Assembleia Geral, eles ainda não tinham adquirido o capital, era o Estado que estava presente como acionista e deliberou distribuir os lucros daquele ano aos acionistas que ainda não eram. E, portanto, os chineses levaram a EDP por tudo e meia e ainda levaram os lucros correspondentes ao período em que não eram sócios. Isto mostra bem, de facto, os Miguéis Vasconcelos que a gente tem neste momento à frente do país. E, portanto, esta é a razão por que se chega à dívida. É claro, esta situação de haver espaços, podem mesmo dizer Estados, que têm níveis de desenvolvimento e níveis de produtividade muito diferentes, gerando, portanto, fenómenos de endividamento mais ou menos acentuados, passa-se inclusivamente nos países, no interior de países que são Estados federais. Só que aí existem mecanismos de compensação dos Estados mais ricos para os Estados mais pobres. O exemplo mais clássico são os Estados Unidos da América, onde exatamente se verificam estas diferenças drásticas dos Estados, de um Estado como, por exemplo, a Califórnia, relativamente a Estados do interior árido e desértico dos Estados Unidos. No entanto, em nome da solidariedade da União, são impostas transferências de fundos exatamente para manter o equilíbrio entre as diferentes zonas do mesmo país. Ora, no espaço dito de cooperação da União Europeia, nada disto se passou e, pelo contrário, o que se agravou sucessivamente foi o desequilíbrio entre os países mais fortes, a Alemanha à cabeça, e os países mais fracos. Depois a isto se soma uma outra coisa. Agora, aí sim, com características mais lusitanas, que são as consequências das trafolhices jurídico-financeiras e das gestões ruinosas que nós tivemos. E aqui estão fundamentalmente as parcerias público-privadas e os BPNs e companhia. Ou seja, em que os teóricos deste modelo de crescimento, e a desfaçatez é de tal ordem. Eu acho que a desfaçatez é de tal ordem. O tentar cuspir na nossa memória e na nossa inteligência é de tal ordem que é possível um senhor como o Sr. Cavaco Silva, vou dizer isto da forma mais simpática que consigo, o Sr. Cavaco Silva vir dizer que nós abandonamos o mar, nós abandonamos as pescas, nós abandonamos, como se ele não fosse o primeiro e principal responsável exatamente pela liquidação das pescas, pelo abandono do mar, pela liquidação da indústria, pela liquidação da agricultura. Mas dizia eu, as parcerias público-privadas foram um instrumento que tem esta lógica. É uma lógica de que se garante uma rentabilidade, um nível mínimo de rentabilidade ao privado, por exemplo, que construiu a autoestrada e que fica com a exploração da sua concessão, e se as coisas correrem bem e aquilo der para ganhar mais, ele embolsa a totalidade do ganho. Se aquilo não correr bem e ele não ganhar menos ou não ganhar nada, vem-nos buscar aos nossos bolsos para garantir aquele mínimo que resulta do contrato, com uma rentabilidade média de 17,5%. As pessoas não gostavam todos de ter um negócio em que
vos garantisse, fosse garantida uma rentabilidade média de 17,5%, chovessem canivetes, teriam sempre assegurado aquele galho. É isto que são as parcerias público-privadas, e que representam, de encargo anual para o contribuinte, qualquer coisa como 5 mil milhões de euros, aproximadamente. E depois, os BPNs. Os BPNs, de cujas consequências nós ainda não nos livramos, aviso já, porque o processo que seguiu foi um processo notável, que é um dos nossos mais extremos defensores do liberalismo, que mal ouvem falar em socialismo, nem sequer em comunismo, mas em socialismo e em nacionalizações, estremecem de horror quando se trata de nacionalizar os prejuízos da gestão fraudulenta. Aí eles já defendem essa nacionalização. E o que se fez no caso do BPN foi uma nacionalização que já custou aos contribuintes portugueses qualquer coisa como 5 mil milhões de euros, e que não se sabe ainda o que é que está para ser feito, porque houve instruções diretas no sentido de que agora as coisas não fossem destapadas, porque não convém muito que se saiba. Portanto, há uma quantidade de lixo tóxico que, designadamente, a Caixa Geral de Depósitos passou para o BPN, e que o BPN, nesta operação, que é um golpe de baú, que é um caso de polícia, isto, se fosse, em vez de BPN, batatas, tinha dado prisão. Os responsáveis já estavam atrás das grades. Mas como é um banco, evidentemente que não dá consequência nenhuma. Mas este negócio do BPN consiste numa aquisição do BPN pelo BIC, com capital angolano, mas a aquisição vai ser feita formalmente sendo uma integração do BIC no BPN. Para quê? Para poder, em termos de reporte de resultados, isto ser uma operação que dá prejuízo para o BIC, e logo que ele não tem que pagar nada de impostos e até pode descontar porque teve prejuízo com aquela operação. É nisto que aquilo consiste. Mas, dizia eu, que essa operação de venda do BPN foi precedida de uma escolha do que é que ia para lá e do que é que ficava do lado de cá. E o que ficava do lado de cá, isto é, do lado dos contribuintes, é tudo o que vai vir representar encargos no futuro. Portanto, é na conjugação destes dois fatores que nós chegamos a uma dívida com a dimensão que ela tem hoje. E é por isso que o PCTP-MRPP diz desde o primeiro momento que esta dívida não tem de ser paga, porque não foi contraída pelo povo português, nem foi contraída em seu benefício. E como medida absolutamente indispensável para a salvaguarda do país, a primeira medida tem de ser a suspensão imediata do pagamento do que quer que seja, de um cêntimo que seja dessa mesma dívida. Porque, como os senhores já perceberam, exatamente que esta dívida é impagável, o que se vai suceder vai ser uma espiral violentíssima. Reparem, para a manutenção do déficit, dentro dos limites que foi apontado em segunda linha já para este ano, eram necessários arranjar 4 mil milhões de euros. Fosse roubando ainda mais aos contribuintes, ou fosse cortando naquilo que eles chamam as despesas sociais. E aproveito também para dizer que, ao contrário de um discurso que todos os dias se ouve aí, Portugal tem, em termos percentuais, despesas de saúde, de educação e de apoio social, todas percentualmente abaixo, pelo menos 2 pontos, da média da União Europeia a 27. Portanto, aquele discurso que os senhores ouvem todos os dias, gasta-se muito em saúde, a gente não está contra o Serviço Nacional de Saúde, queremos é reformulá-lo, não sei se dizem também refundá-lo, mas racionalizá-lo, porque se gasta muito. Educação, bom, a gente também tem de fazer a mesma coisa. Não é de todo verdade. Em Portugal gasta-se menos com a educação, menos com a saúde e menos com os apoios sociais do que na média da União Europeia a 27. Eles querem arranjar 4 mil milhões de euros e toda a gente está a ver que não vai ser possível arranjar. Portanto, mesmo o objetivo do déficit, revisto já pela segunda vez, não vai ser atingido. Agora, para o próximo ano, e é aqui que eu quero chegar,
este Orçamento de Estado de 2013 é uma violência completa. Nós, julgo que a maioria de nós não tem ainda noção da perda de poder de compra que aquilo representa. Bom, e fundamentalmente, digamos, para as camadas intermédias da população. Porque para os estratos mais baixos as pessoas já estão completamente viradas do avesso. Já não conseguem dar nem mais um tostão que seja. Os muito ricos, esses continuam a safar-se completamente impunes. Aliás, basta olhar aqui a primeira e principal inconstitucionalidade, se quiserem, de que este Orçamento de Estado padece, é uma vez mais a desigualdade de tratamento evidente, completa, que existe relativamente à forma como são tributados os rendimentos do trabalho e àquela como são tributados os rendimentos do capital. Os primeiros malham a torteira. Porquê? Porque são fáceis. Manda-se o patrão, sob pena de se lhe fechar a fábrica, descontar na fonte o IRS. E, portanto, é muito simples, aquilo é logo sacado ali. Desde logo, por esta razão, a verdade é que nós temos um ataque violentíssimo com coisas que são inimagináveis. Por exemplo, o aumento dos descontos a título de impostos sobre os pensionistas dá como resultado que, se um trabalhador estiver no ativo e tiver um nível de vencimento, por exemplo, de 1.300 euros, e um trabalhador, ao fim de 40 anos de trabalho, está a gozar a sua pensão de igual valor, a carga de impostos que cai em cima do pensionista é maior do que a do trabalhador que está no ativo. Isso é uma das coisas de que ninguém ou pouca gente fala. Nós já chegámos, inclusive, ao ponto de um dos grandes críticos do Orçamento de Estado, chamando a atenção para alguma destas coisas, serem esse perigoso esquerdista que dá pelo nome de Bagão Félix, que escreveu aí há uns dias um artigo para o Público, que de facto é demolidor na apreciação desta forma como se atacam os pensionistas e os reformados. Mas o que este orçamento encerra, de facto, é uma perda violentíssima. Estamos a falar de perdas de poder de compra que vão entre os 14% e os 40% de pessoas que já têm dos rendimentos mais baixos da União Europeia. Portanto, se isto não se põe travão a isto, o que vai acontecer não é só o Orçamento de Estado de 2013, e é isso que eu também queria dizer, é que toda a gente percebe que este Orçamento de Estado está feito tendo certos pressupostos, designadamente o cálculo das receitas está feito com base em que o desemprego vai ser na ordem dos 15 pontos percentuais e que a recessão vai ser na ordem do 1%, isto é, uma quebra do PIB de 1%. Todos nós. E que, portanto, o número de pessoas necessitadas de apoios sociais se vai manter relativamente estável. Ora, não é preciso nenhum de nós ter aqueles títulos todos que os Gaspares e os Álvaros e os Passos e etc. têm para perceber que a recessão vai ser muito superior a 1%, que o nível de desemprego vai ser muito superior aos 15%. E, portanto, o que vai acontecer é que, pelo menos, no fim do primeiro trimestre de execução orçamental, vamos ter, muito provavelmente antes disso, vamos ter estes indivíduos a dizer: não chega, afinal não chega, afinal não conseguimos cortar os 4 mil milhões de euros e, além de mais, as receitas fiscais estão muito abaixo do que era previsível. Tomara, pois o número de insolvências das empresas aumentou 55% em 2012 relativamente ao ano de 2011. Não chega. Então, quais são as medidas? Eles só têm duas, três, se quiserem. Mais impostos em cima de quem trabalha, mais impostos ainda. Corte nas despesas sociais, mais cortes ainda. Cortes nas despesas sociais, se vocês querem saber o que é que isto significa. Significa, para além de cortarem na saúde, para além de cortarem na educação, significa também cortar ainda mais no subsídio de desemprego. Nós temos um subsídio de desemprego que é uma vergonha, que é atribuído a qualquer coisa como 350 mil pessoas de 1.500.000 que eu falei há bocado que estão realmente desempregados. Encurtaram os prazos do subsídio de desemprego. Os novos desempregados não podem ter mais de 18 meses de subsídio de desemprego. Ao fim de 6 meses, ele sofre um desconto automático de 10%. Portanto,
O que é que se vai fazer mais a seguir? Vai-se vender mais umas empresas. Quando tiverem acabado as empresas, já não houver mais ANAs, nem ADPs, nem CPs, nem CTTs para privatizar, o que é que se passa a seguir? Isto é absolutamente óbvio que o que nós estamos aqui, e já temos indícios neste momento, deve estar atento em relação às coisas. Por exemplo, os meus queridos amigos terão visto que aumentou exponencialmente os casos de tosse convulsa, de mortes de crianças por tosse convulsa. E são daqueles indícios que está a aumentar exponencialmente o número de pessoas infectadas com a tuberculose. São aqueles indícios claríssimos de subida, de fenómenos de subida em flecha de manchas de pobreza na sociedade. E aqueles de vós que têm contacto com alguma pessoa que trabalhe numa qualquer que ela seja, instituição particular de solidariedade social, seja de inspiração religiosa, ou seja de inspiração laica, sabe, por experiência própria, o que é hoje a vaga crescente de pessoas a caírem na situação de só conseguem comer aquilo que naquela instituição lhe conseguem disponibilizar. Onde é que isto vai parar? E, portanto, é por isso, tenho dito que isto não pode ter, o país não aguenta, nem nós temos que aceitar aguentar isto por mais um momento que seja. Portanto, primeira tarefa do governo abaixo, com toda a clareza, governo abaixo. Porque não pode haver dúvidas nenhumas de nenhum de nós, e admito que se algum de vós tiver essa dúvida, que a exponha e que me explique se está à espera que qualquer medida ao serviço do povo pode ser aplicada com este governo. Bom, há aí uns maduros que o que reclamam do governo é mudança de política. Portanto, o Passos e o Portas vão para casa, dormem melhor naquela noite e no dia seguinte recordam, realmente isto tem que botar tanto os trabalhadores, não pode ser. Hoje, realmente estas medidas de recessão, arrependo-me de ser tal e vão mudar. Os senhores acreditam que isso é possível? Há alguém que possa acreditar numa coisa dessas? Não há mudança de política sem mudança de governo. E, portanto, este governo tem que ir abaixo. Agora, para meter lá o quê? E a última ideia que vos queria passar. Para meter lá o quê? Nós hoje vivemos, sob este ponto de vista, uma situação também complexa. Porquê? Porque já se percebeu que o PS não quer eleições agora. A direção do PS. Atenção, o PS é uma panela muito grande, cabe lá muita coisa. E, obviamente, os militantes de base e os trabalhadores, muitos que há no Partido Socialista, devem merecer, da nossa parte, a maior das considerações. E estão contra esta política e estão disponíveis para se bater contra ela. Mas já percebemos que a direção do seu seguro não quer eleições. Não quer ser governo. Não tem, aliás, a menor ideia do que é que iria, e mais vale que vão estes fazendo. E que o povo vá chamando nomes a este e vá mandando estes demitir-se. E, portanto, isto é o primeiro problema que se coloca aqui. O segundo é que os partidos que se reclamam da esquerda parlamentar têm posições erradas nesta matéria. Designadamente, vou falar aqui abertamente, o PCP fez um congresso. E o que é que defende nesse congresso? Defende nesse congresso um governo democrático de esquerda. E, na base de uma posição, quer dizer para os outros partidos, olha, a gente, sim senhor, está disponíveis para conversar, mas nós não mudamos, vossas excelências está dentro de mudar vocês. Alguém pensa que é possível construir alguma espécie de aliança com base numa posição de unidade, com base numa posição dessa? E a palavra de ordem, um governo democrático de esquerda, é uma palavra de ordem errada. Porquê? Porque aquilo que nós temos de defender é uma política de aliança de classes. Isto é, para correr com o governo do grande capital financeiro, de vende-pátrias, que são representantes dos grandes monopólios financeiros, tem de se estabelecer, porque senão não há força para isso, tem de se estabelecer, não é um acordo entre forças parlamentares, é um acordo entre classes ao nível da sociedade, que implica os operários, implica os trabalhadores do campo, implica os empregados, aquilo que nós, marxistas, chamamos a pequena e a média burguesia, implica os capitalistas nacionais. Implica os capitalistas nacionais, digamos as coisas com todas as letras. Nesta fase, os operários por si só não têm força para derrubar este governo. Os operários e os camponeses não têm força para derrubar este governo. Os operários, os camponeses e a pequena burguesia dos bancários, funcionários públicos e outro tipo de funcionários não têm força para derrubar este governo. Essa unidade tem de ser mais ampla. Tem de ser com aquelas camadas intermédias, designadamente os capitalistas nacionais patriotas, também não estão dispostos a ver a sua pátria vendida a retalho.
E, portanto, e como é que é? Se nós passarmos a algumas pessoas destas, basta que a gente pense até em pessoas em concreto. Por exemplo, para não acharem que eu estou a falar assim em abstrato, por exemplo, aquele homem que presida a Associação Comercial do Porto, Rui Moreira, esse homem é um homem de esquerda? Não é um homem de esquerda. No entanto, é obviamente um homem, em meu entender, capaz de ser chamado a integrar uma plataforma desta. Então, aquela posição de um governo democrático de esquerda é uma posição excludente de classe e camadas de classe que têm de ser chamadas a participar desta unidade. Depois, outro ponto é quando se coloca a questão de, então, que governo é esse? De uma forma geral, os partidos que estão representados no Parlamento concebem esse governo como um governo que resulta de um acordo das forças parlamentares. E, portanto, o governo da alternativa a este é o governo de esquerda de que eles falam, em vez de ser um governo PSD, CDS, é um governo PCP, Bloco de Esquerda. Bom, isto é um disparate completo. A primeira coisa é que não há memória na história do país do PS ter feito uma aliança à esquerda com as forças do Parlamento. Aliou-se sempre para a direita, para a esquerda nunca se aliou. Portanto, em segundo lugar, essa aliança de forças parlamentares não chega uma vez mais. Então, o que o MRV defende é, de facto, uma aliança de todas as forças políticas, sociais, cívicas. Isto implica partidos políticos, mas implica movimentos cívicos, implica associações, fundações, implica instituições como esta, onde eu estou a falar aqui, implica associações de estudantes, implica personalidades individuais que tenham em comum um programa político para salvar o país. E em que é que consiste esse programa político? Ficam aqui agora em termos telegráficos, espero que depois no debate haja a possibilidade de o aprofundar. Primeira medida, não pagar a dívida. Enfim, alguns destes nossos aliados acharão que isto é um pouco demais, porque estão muito consumidos por aquele discurso pseudo-moralista de que nós devemos cumprir os nossos compromissos. Aquilo não é um compromisso do povo português, entenderam? Não é um compromisso, nem é uma dívida do povo português. Mas então nós podemos dizer, pelo menos, suspender imediatamente o pagamento da dívida. E agora vamos conversar e ver o que é que dali, eventualmente, o país podia pensar em pagar ou não. Agora, estar a pagar juros de juros, ou juros que resulta dos bancos ir ao Banco Central Europeu, buscar dinheiro a 0,5 e emprestá-lo às empresas, aos particulares e aos Estados a 5% e a 6%, é que não de todo. Portanto, primeira medida, não pagamento da dívida. Segunda medida, rejeição desta política da Troika. E, portanto, isto significa o quê? Significa que é preciso tomar conta dos bancos, isto é, os bancos têm de ficar sob controle do governo, por um lado, um comitê, uma comissão de controle dos bancos, por um lado, e de controle de quem lá trabalha, dos trabalhadores, do outro. E isso faz, se for necessário, metendo a tropa nos bancos. Porque isso é um elemento indispensável para uma outra coisa que eu queria referir, que é a seguinte. Toda a gente sabe qual é o argumento ad terrorem, o argumento terrorista com que se pretende intimidar-nos quanto a uma adoção de uma política destas, que é, já ouviram isso seguramente muitas vezes, que é a de que, mas então vamos sair do euro. Vamos lá ver. Uma medida deste programa que eu estou a defender não passa necessariamente pela saída do euro. Agora passa por uma coisa, é por não termos medo de sair do euro. Isto é, nós não tomamos a iniciativa de sair do euro. Aliás, em bom rigor, deve dizer que não há uma única disposição nos tratados da União Europeia que permitam expulsar um país do euro. É preciso dizer isto com toda a clareza, porque nós temos aí uma série de especialistas todos os dias a dizer mentiras na televisão. Não há nenhuma cláusula, nenhum artigo, nenhuma disposição de qualquer dos tratados que permita um país ser expulso do euro. Pode ser empurrado, pressionado. Bom, se fizerem isso, o que Portugal tem de estar preparado é ter uma alternativa. E essa alternativa significa criar a sua própria moeda, definir a paridade, um novo escudo, definir a paridade desse escudo relativamente
ao euro, tomar conta dos bancos, bom, e recuperar a liberdade de decisão em matéria fiscal, orçamental, que hoje não tem de todo, monetária, que hoje não tem de todo. Como sabem, não há uma única medida em qualquer destes domínios que possa ser aprovado por um governo qualquer em Portugal, mesmo um governo do MRPP, e o MRPP não faz sequer questão de ir para esse governo democrático patriótico, que entende que é absolutamente essencial para o país. Nós não pomos como condição, temos de ter lá gente. Não, não é isso. O que nos interessa é a política a ser seguida. Não há nenhuma medida que, no atual estado de coisas, possa ser tomada por qualquer governo, sem que o quadro seja alterado, porque elas têm de ser todas validadas por Bruxelas. E, portanto, a saída do euro dará uma desvalorização da nossa moeda, pois dará. E o que é que está a acontecer hoje, mantendo-nos nós dentro do euro? O que é que valem os vossos euros neste momento? O que é que valem daqui a 2 semanas os vossos euros? O que é que valem daqui a 1 mês os vossos euros? O que é que valem daqui a 3 meses quando o Gaspar aparecer a dizer afinal não chega, toma lá mais um corte, já não tem mais subsídios para roubar, toma lá, e vai fazer, se nós não atalharmos este caminho, não tenhamos a menor dúvida que o que se segue, porque uma das camadas da população que hesita perante estas medidas são aquelas pessoas que têm algumas poupanças, designadamente no banco, e diz, credo, tenho 100 mil euros ali no banco. Se eles saem do euro, o euro vai desvalorizar, eu vou perder dinheiro. Mas as pessoas, o que é que pensam que vai acontecer a esses depósitos? Se a gente deixa o Gaspar e companhia, e o Coelho e a companhia continuar a governar, eles vão fazer o mesmo que fizeram na Argentina, que é uma noite. Os senhores, quando acordam de manhã, há uma medida do governo que diz ninguém mexe nos depósitos. E a seguir vão lá e rapam 25% ou 30% do depósito. Portanto, não nos deixemos intimidar por essa chantagem com que permanentemente se procura impedir a busca de saídas alternativas para o atual estado de coisas, porque a verdade é exatamente esta, uma política que passe por nós estarmos preparados para, se nos retaliam, nós respondermos. Outra forma de responder e outra medida que tem de ser tomada é esta. Sim, senhor, empurram-nos para fora do euro. Nós criamos uma nova moeda e a seguir dizemos assim: águas territoriais da Zona Económica Exclusiva, não entra nem mais uma embarcação que não seja portuguesa. Portugal é o segundo maior consumidor de peixe do mundo, mas tem que importar 2/3 do peixe consumido. Desses 2/3 do peixe que consumimos, 80% vem de Espanha, que o pesca nas águas da nossa Zona Económica Exclusiva. Portugal tem que gasta atualmente, neste ano de 2012, qualquer coisa como 900 milhões a 1000 milhões de carne. E todos os dias nós temos criadores de gado em Portugal a morrerem à fome, porque a lógica das cotas da União Europeia os impede de criar mais gado. Quer dizer, o país tem a possibilidade de aprovar novas leis agrárias que alarguem, por exemplo, a Reserva Agrícola Nacional e que impeçam a lógica que se seguiu nos últimos 30, 40 anos, que foi dar cabo das nossas melhores terras para meter lá campos de golfe ou unidades hoteleiras e estabelecimentos dessa ordem. Nós temos uma localização geoestratégica, alguns já me ouviram falar disto mais que uma vez, esse paleio que a gente ouve por aí, de que Portugal, nós somos um país periférico e temos de reduzir a nossa insignificância. A nossa aparente periferia é a nossa maior riqueza, porque somos o extremo ocidental da Europa, o que significa que poderíamos ser perfeitamente a principal porta de entrada e de saída do essencial do tráfico de mercadorias, sobretudo por via marítima, também por via aérea, mas sobretudo por via marítima. E com a conclusão das obras no Canal do Panamá, que estão agora a acabar, estão a ser feitas para serem concluídas com grande pompa e circunstância no 100º aniversário do canal, que faz agora em 2013, vão passar a poder atravessar do Pacífico para o Atlântico os maiores porta-contentores chamados Panamax, os mega porta-contentores do mundo, o que significa que, para além do tráfego do continente americano, norte, centro e sul, e do continente africano, o tráfico do Oriente, em particular da China e da Índia, pode e vai ser, em larga medida, passar a fazer-se pelo Canal do Panamá. Ora, vindo na direção da Europa, qual é a costa que acompanha pela frente? A portuguesa, que tem
o único porto atlântico de águas profundas de toda a Península Ibérica, que é Sines. O que nós precisamos para beneficiar dessa enorme riqueza que é essa localização geoestratégica, é ter uma rede de portos devidamente modernizados e apetrechados, e temos o de Sines, que já é em larga medida um porto não muito grande, não com a dimensão que podia e devia ter, mas um porto do mais moderno que há em alguns aspectos, e em parte aqui Leixões. Mas precisamos ter de norte a sul do país uma rede de portos e depois uma rede de transporte ferroviário, unindo esses portos entre si e unindo esse braço do T à Europa por um eixo da nossa via tradicional da imigração, ou seja, Vilar Formoso, Valladolid, Irún, que é o eixo ferroviário que nos interessa e que não interessa à Espanha. A Espanha interessa-lhe muito mais aproveitar Sines, eles não brincam em serviço, os chineses também não, já lá estiveram a negociar a ampliação do porto, mas Espanha quer impor que o essencial do tráfego de Sines se faça pela fronteira do Caia, direita à centralidade de Madrid. Interessa à Espanha, não interessa a Portugal, nem interessa à Europa, porque evidentemente o percurso é muito maior e portanto sai mais custoso e mais lento. Isto significaria o quê? Apetrechamento dos portos. Isso significa o quê? A revivificação da nossa indústria metalúrgica e metalomecânica. A construção de uma via férrea de prestações elevadas, não é a palhaçada do TGV, é prestações elevadas, de via mista em bitola europeia e não na bitola ibérica, em que nós temos hoje toda a nossa via férrea e que nos laqueia completamente da Europa a partir dos Pirineus. Isso significaria a reconstrução da nossa aciaria, da nossa siderurgia e da nossa indústria nessa área, onde nós tivemos do melhor que havia no mundo, a Sorefam, por exemplo. O funcionamento de um porto de águas atlânticas como o de Sines tem uma enormíssima vantagem sobre outros grandes portos. Há portos muito maiores que Sines na Europa, mas tem um inconveniente. É que em Sines, o navio, quando vem do mar alto, praticamente abranda em cima do porto, encosta, descarrega, carrega e vai-se embora. Não tem uma barra para entrar, não tem que circular por canais, não perde tempo nenhum nas operações de acostagem e desacostagem. E o despacho foi todo feito por via informática entre 48 a 60 horas antes da acostagem. Ora, e depois, encostando ali e descarregando, uma parte iria pelo transporte ferroviário e outra parte iria por cabotagem, o chamado transshipping, para dizer aqui uma inglesice, feito por navios de menor tonelagem. O que é que isto significa? A revivificação da nossa indústria de construção e reparação naval. E, portanto, isto não é um plano de transportes, é também um plano de transportes, mas é sobretudo um plano estratégico, porque um investimento nesta área é um investimento estruturante. Isto é um investimento que cria valor e que conferiria, por exemplo, uma muito maior competitividade aos produtos das nossas indústrias tradicionais, designadamente aqui do norte do país. Portanto, isto pode ser feito, pode perfeitamente ser feito. O país tem condições para fazer isto, tem sim senhor condições. Mas queria-vos dar de facto esta visão panorâmica, dizem-nos, mas então em junho, se não fosse a Troika, nós não tínhamos dinheiro para pagar salários no dia seguinte aos médicos, aos professores. Isso é uma redonda mentira. Nós não teríamos dinheiro se aceitássemos pagar a dívida. Pagando os 9 mil milhões de euros só de juros, de facto o dinheiro não chegava. Mas já agora convirá recordar aqui que dos cerca de 74 mil milhões de euros que vieram da Troika, cerca de pouco menos de metade são juros. 34 mil milhões. Desses, 12 mil foram logo para a banca. E essa enorme ajuda tem feito é que a dívida não deixe de subir. E, portanto, a percentagem, o que se calcula neste momento, pasmem, é que quando terminar a ajuda da Troika, a dívida que representava qualquer coisa como cerca de 90% do PIB, 95% do PIB, na altura em que o Sr. Teixeira dos Santos chamou cá a Troika, estará entre os 130% e os 140%. Portanto, não é verdade que não haja meios no país suficientes para mobilizar para estas finalidades. Porque um país que produz qualquer coisa como 190 mil milhões de euros, que é sensivelmente o nosso PIB neste momento, esse PIB dá para pagar
aos serviços públicos, ao funcionamento dos serviços públicos que são indispensáveis ao país, e para lançar investimentos destes, que naturalmente não seriam investimentos exclusivamente públicos, era perfeitamente possível agremiar aqui também capitais privados para alguns desses empreendimentos, sempre sob a direção, evidentemente, da direção pública. E, portanto, isto é o programa de governo democrático e patriótico que o PCTP-MRPP defende e que acha que deve ser discutido, porque, naturalmente, embora as pessoas já não possam ver o Passos, nem o Portas, nem o Gaspar e companhia pela frente, naturalmente só estão disponíveis para levarem o combate de derrubo do governo até ao fim, se souberem, se perceberem, se compreenderem, se aceitarem o que é para lá pôr em vez dele. E, portanto, esta discussão é absolutamente vital, coisa que é precisamente por isso que os senhores nunca ouviram falar sobre ela. Nunca viram nenhum prós e contras sobre isto. Nunca viram um programa da SIC Notícias e Economia sobre isto. Nunca viram coisa nenhuma disto, porque evidentemente isto é o que se quer impedir, que o povo português, que o cidadão comum tem plena capacidade para discutir isto. É outro dos dogmas que tem de ser destruído, é que só os doutorados em Economia e em Finanças, de preferência pela Escola de Chicago, é que podem discutir estas coisas. A senhora Mulher a Dias, com todo o respeito pelas mulheres a Dias, que trabalha ali ao fundo desta rua, tem plena capacidade para estar a discutir isto e dizer o que é que acha que convém e que não convém ao seu país e ao futuro dos seus filhos. E é preciso, e por isso esta discussão é mais importante e urgente do que nunca. Mas não tenhamos dúvidas. Neste momento nós temos um governo que é completamente ilegítimo, que apanhou os votos valendo-se do ódio que a população tinha ao engenheiro Sócrates, aliás, mais do que justificado, mas fez uma série de promessas que a gente nunca deve esquecer. Muito bem fizeram os alunos, um dia destes da Universidade Nova, em Enlaim, tem lá de MIT, fizeram muito bem, e é isso que devem fazer, caçá-los, andar atrás deles, toda a parte onde vou, porque estes senhores foram ao poder, dizendo subsídio de férias e de Natal, cortar isso, que disparate, baixar os salários das pessoas, disparate, aumentar a carga fiscal sobre quem trabalha, coisa nem pensar, e depois se apanharem com os votos, estão a fazer exatamente o contrário. Não têm nenhuma legitimidade para se manter no poder. E se nós tivéssemos um Presidente da República à altura, o Presidente da República já devia ter demitido este governo. Porque o não funcionamento regular das instituições não é ter caído uma bomba nuclear não sei onde. É um governo que chega ao poder com base num conjunto de promessas e assim que se agarra lá fazer o contrário. Se o Presidente da República não o derruba, não demite o governo, se o governo não se vai embora e o governo é ilegítimo, o que é preciso fazer? É paralisar o país até que ele se vá embora. E, portanto, uma greve geral, 2 greves gerais, 10 greves gerais, 20 greves gerais, por um dia, por 3 dias, por 5 dias, 50 manifestações, 300 movimentações, o que for necessário para paralisar o país e correr com esta gente. Porque essa é uma condição absolutamente indispensável para que os nossos filhos ainda tenham um futuro. Muito obrigado.